Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar um pouco da palavra de Deus, passar um pouco da minha experiência e assim ajudar não só você, mas a todos aqueles que queiram conhecer um pouco mais da palavra de Deus, ter uns insights, enfim. Se você gosta do canal, se você gosta do que eu tenho compartilhado aqui com você, eu espero que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Afinal de contas, nós estamos aqui para poder acrescentar na vida de outros, levar o evangelho, levar a palavra de Deus e abençoar outras vidas. Então, eu conto com você para isso também. E hoje eu quero falar com vocês. Eu vou falar primeiro uma frase. Uma frase? Uma frase, vai. Qualquer que seja a proporção do nosso amor a Deus, essa será também a proporção da nossa obediência a Ele. Qualquer que seja a medida da nossa obediência, esta será a medida do nosso amor. Na medida em que nosso amor por Jesus crescer, assim crescerá também a nossa obediência. Forte isso, né? Eu não sei se vocês têm filhos. Eu tenho 2. E à medida que os meus filhos, eles foram crescendo, eu fui entendendo essa questão da obediência, né? Os meus filhos, eles são muito obedientes. Mas eles são obedientes, como que eu vou dizer? Eles não são aquelas crianças obedientes cegamente. Eles me obedecem, eles me respeitam. Mas quando eles vão, quando eu dou uma ordem, quando eu dou um comando para eles, eles falam assim para mim: tudo bem, mãe, mas por que eu preciso fazer isso? E aí eu vou lá e explico para eles: olha, vocês têm que fazer isso por conta, e vou explicando, né, as diretrizes. E eles entendem, eles compreendem e me obedecem, tanto a mim quanto ao pai. Então eles são crianças obedientes, mas eles são crianças que obedecem, mas eles não obedecem de maneira cegamente. Para eles obedecerem, eles querem saber o motivo, eles querem saber o porquê. E é engraçado porque assim, isso acontece agora, depois que eles têm um pouco mais de consciência, depois que eles têm um pouco mais de raciocínio, vamos dizer assim, né? Só que quando eles eram menores, eles obedeciam, acabou. Não questionavam. Era como se dissessem assim, era como se eles tivessem, a visão deles era assim: meu pai e minha mãe sabem o que eu tenho que fazer. Eles são os meus guardiões, então eles sabem o melhor para mim. E quando eu começo a entender isso, essa questão da obediência deles, quando eles eram pequenos e quando eles são agora, e eu leio isso aqui, que eu acabei de falar com vocês, eu começo a imaginar como que é o nosso relacionamento com Jesus. E eu acho que é o inverso. O nosso relacionamento acaba sendo o inverso, né, dessa questão da obediência. Por quê? Quando nós somos recente na fé, ou quando o nosso amor por Deus, por Jesus, quando o nosso conhecimento com Jesus é algo assim mais raso, vamos dizer, vamos colocar dessa maneira, quando nós somos mais rasos, nós obedecemos sim a Deus, mas nós sempre buscamos o porquê nós temos que obedecê-lo. Por que eu tenho que fazer isso? Mas eu quero fazer, mas por que eu tenho que fazer? E algumas vezes, né, Deus ele vem e nos explica. De alguma maneira ele vem e nos orienta, ele nos fala. Mas, na maioria das vezes, não há explicação. E é aí onde a gente se perde.
Muitas vezes. Porque nós queremos obedecer a Deus, mas nós queremos saber o porquê nós temos que obedecê-lo. Ou nós obedecemos a Deus, mas nós queremos saber o resultado final daquela obediência. Dá para entender? Se eu obedecer a Deus, o que eu vou ter no final? É mais ou menos isso. Sendo que nós deveríamos ser o contrário. Nós temos que obedecer a Deus, nós temos que obedecer aos mandamentos, nós temos que obedecer a Jesus, não porque nós estamos esperando por algo, mas porque nós temos certeza que Ele que está nos guardando, que Ele que está ali, sendo os nossos guardiões e que Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Por isso que eu falei que é o inverso. Quando nós somos crianças, nós obedecemos de maneira cega aos nossos pais. Porque nós não temos a consciência do que é certo, o que é errado. Ou muitas vezes nós podemos até ter, mas nós temos a consciência de quem sabe mais são eles. Então, quando nós temos isso em relação a Deus, nós sabemos que nós temos que obedecer a Jesus, porque nós o amamos. E à medida que a gente entende o amor dele por nós, nós amamos muito mais. E quando nós amamos muito mais, nós temos a certeza de que ele é que sabe muito mais. Então, para nós, o melhor é eu obedeço cegamente. Só que para eu poder ter essa obediência cega, para que eu possa ter essa obediência que não tem dúvida nenhuma, eu preciso ter intimidade. Eu preciso conhecer mais da palavra de Deus. Eu preciso ter mais de Jesus, mais do Espírito Santo sobre a minha vida. Então eu preciso mergulhar mais na palavra dele. Eu preciso saber, ter vivência. E aí eu vou conseguir olhar assim, se Deus falar assim, faz, faço. Não faz, não faço. É a obediência. E essa obediência, ela só vem quando você tem intimidade. Uma criança, quando ela não tem independência, ela depende totalmente do pai ou da mãe. Ela depende totalmente de um adulto responsável. E ela vai ser aquela criança que, assim, se o adulto der cenoura para ela comer, ela vai comer a cenoura. Por quê? É o que tem. Mas se o adulto der sorvete para ela comer, ela vai tomar o sorvete. Porque é o que tem. Ela não vai ter escolha. Porque a escolha dela tá na mão de uma outra pessoa. Isso é a obediência. A tua escolha está nas mãos de Deus. E quando você confia na tua escolha que está na mão dele, você obedece. Dá para entender? Quanto mais obediente nós somos, mais intimidade e aproximação, mais amor nós temos. Então, se hoje você é uma pessoa que não é obediente a Deus, eu te pergunto, se você não tem essa obediência, qual é a posição de Deus na sua vida?
qual é a posição de Jesus na sua vida. Porque, como eu acabei de ler, na medida que você ama Jesus, que você coloca ele como o centro da sua vida, você começa a obedecê-lo mais. E à medida que você vai amando, mais obediente você fica. Isso não é ser uma pessoa omissiva. Isso é liberdade. É até estranho falar isso, né? Liberdade, mas eu vou estar presa, como eu vou estar sendo livre? Pois é. Porque as suas decisões não vai ser mais fardo. Porque quem você está obedecendo, então você está seguindo ordens. Só que quem está te dando as ordens sabe o que é melhor para você. Sabe qual é o melhor caminho. Já sabe qual vai ser o resultado. Você só precisa confiar e obedecer. Não precisa saber o porquê. Não precisa saber quando. Não precisa saber para quê. Só tenha certeza que o fim é melhor do que o começo. Acabou. Hoje a minha luta aqui em casa com os meus filhos é explicar para eles justamente isso. Que a obediência, ela tem que vir de coração, de forma natural, por amor e não por imposição. Nada que é imposto vai para frente. Se você ama Jesus, você obedece. Se impõe para você a obediência, você acaba, não é desacreditando, mas você acaba colocando em dúvida o que Jesus pode fazer na sua vida. E não é assim. Tem que ser o contrário. Eu amo Jesus e por isso eu obedeço. E quanto maior o meu amor por Jesus, maior eu quero estar com Ele. E para isso eu quero ser obediente. Que você tenha um dia abençoado, uma semana maravilhosa. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe. Compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que vai fazer uma diferença. Compartilhe com aqueles que você nem imagina. Mas compartilhe. Vamos levar o Evangelho para todos os lugares. Até a próxima.